Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGSul TV, canal 6 da NET. A nossa bancada hoje está composta Dr. Demerval Mucílio Trajano, doutora Ângela Beatriz da Silva, Dr. Luiz Fernando Plácido e doutora Márcia Plácido Lula da Silva. Não esqueci, né? Isso mesmo, doutor Luiz. Então tá. Nós vamos... Questão de ordem, doutor. Como? Questão de ordem, posso Pode, interromper um minutinho? Claro, sem dúvida. Eu queria, em nome da bancada, parabenizar o doutor Demerval, que estava de aniversário ontem, completando mais um ano de vida, desejando a ele muito sucesso, mais do que ele já tem, que continue com suas convicções, mesmo que seja diferente das minhas, mas o importante é a pessoa se posicionar. Parabéns, doutor Demerval. Só espero Muito que eu tenha obrigado, recebido um telefonema também lá para lá da Alvorada do seu querido presidente, não entendeu? O programa também endossa. O programa endossa essa menção de parabéns. E nasceu no dia 17. Olha que interessante. Foi um prenúncio. O Bolsonaro não mandou um parabéns para o Demerval? Ele não é seguidor lá do... Não é? Não é seguidor do Bolsonaro no Twitch? Deve ser. Mas é que agora as redes bolsonaristas estão meio assustadas, assim, né? A CPI chegando. Mas vai passar. E agora também impedidos de monetizar também, né? Também, verdade. Vi falar. Bem, passando à discussão dos nossos debates, essa semana nós tivemos um alvoroço lá em Brasília por dois fatos marcantes na nossa política brasileira. A primeira delas foi a prisão do Roberto Jefferson, presidente do PTB, prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma prisão preventiva decretada nos autos de um processo que lá tramita. E essa prisão do Roberto Jefferson mexeu com o Bolsonaro, e está ameaçando agora pedir impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, que não se sabe o que é que pode ocorrer com isso. Mas em relação à prisão do Roberto Jefferson, me parece, na minha opinião, essa prisão foi corretamente decretada, porque não se pode confundir liberdade de expressão com as ameaças e ofensas que ele vinha proferindo. Vinha ameaçando a integridade física dos ministros, pregava a invasão do STF. Não é assim que um país ordeiro deve agir, chamando o Alexandre de Xandão do PCC, chamando o Barroso de boca de veludo, Carmen Lúcia de bruxa de Blair, Rosa Weber de a esquerdista, que é a vermelha, uma coisa assim. Então, eu acho que precisava ser dado um freio a essa boca suja do Roberto Jefferson. Esse homem é uma podridão da nossa política, né? Então, esse homem já tinha que ter sido banido da vida pública, né? Então, essa coisa maravilhosa, para mim, é um safado. Há pouco tempo, no governo PT, andava de braço dado com o Lula. Estou certo ou errado, doutora Márcia? Está erradíssimo, doutor Luiz. Ele compôs agora de braço dado com o presidente Lula, tem que ter bala na agulha, né, doutora Luiz? E agora ele está de braço dado com o Bolsonaro, né? Não sei se não vai haver casamento ali. Olha, doutora Luiz, eu sei que na época do governo popular ele era a favor, inclusive, do casamento, né? Do casamento homoafetivo. Bem, quem começa? Quem começa aí nesse? Quem começa o debate? O que acharam dessa prisão do Roberto Jefferson? Posso começar, doutor? Claro, vamos lá. Concordo com a sua afirmativa, com a prisão totalmente justa, legal, porque as atitudes do Roberto Jefferson não é de hoje, são atitudes que atentam contra a democracia e contra o processo legal. Eu fiquei escandalizado com os vídeos que eu assisti dele, ensinando pessoas a utilizar armas para enfrentar ministros do STF, para detonar com as polícias. Ele pregava isso quase que diariamente nas suas redes sociais.
ele é uma pessoa que saiu desgostada de vários governos das suas atitudes intempestivas, como sempre as fez. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o ministro Alexandre de Moraes agiu totalmente dentro da lei, dentro do processo legal, tinha os requisitos necessários para a decretação da prisão temporária ou preventiva, porque realmente é uma ameaça. E ameaça a ministros, ameaça pessoais, ele fazia, inclusive, e aliado a isso, eu acho que tem mais pessoas que deveriam também seguir o mesmo caminho dele, como, por exemplo, o cantor Sérgio Reis, também, que convocou os caminhoneiros, convocou a militância que segue ele, também para fechar o país antes do dia 7 de setembro, dando prazos de 72 horas para o Senado pautar os impeachments do Alexandre de Moraes e do Barroso. Também ele está na mesma linha. É uma ameaça ao país, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao processo legal. Então, a prisão, para mim, foi completamente justa, nada a reparar. Aliás, nada a reparar na atuação do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido, para mim, o ministro mais sério, mais firme e mais combativo de todos os STF. Eu acho só que ele não gostou dessa, não endossou essa prisão, não achou correta os bolsonaristas, eu acho, né? Vamos perguntar para o doutor Demerval, então, que é o bolsonarista da bancada, né? Eu entendo, doutor Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar fazer parte dessa banca maravilhosa, falar direto com nossos telespectadores, né? Eu entendo que ele extrapolou na liberdade de expressão. Extrapolou o que ele vem falando, realmente não condiz com o decoro de um advogado, né? Do padrão dele e tal. Ele extrapolou. Mas o Supremo Tribunal Federal, em mais um ato de exceção, mandou prender ilegalmente. O que me preocupa é o silêncio da OAB, doutora Luiz. O que poderiam fazer? Uma advertência, ele já é primário novamente, ele já cumpriu a pena dele, ele é primário, ele não é um homem que apresente risco para a sociedade, entende? Então, ninguém mais aguenta o STF, esses dias até eu postei no Facebook, doutor Oito, ele está mandando, sem ter um voto sequer, mandando no Brasil. Ele mandou prender aquele deputado, todo mundo ele manda abrir CPI, eu não sei se os poderes constituídos estão falhando, porque quem está mandando no Brasil é o STF. O que acontece? Realmente ele falou demais, o Roberto Jefferson. Não é falou demais, ele ameaçou demais. Mas ele é arrobos, ele só fala. Ele nunca fez nada, doutor Luiz. Ele é só da boca para fora, entende? Mas o problema é que isso incita a população, né? Esse é o problema. Alguma tipo de atitude teria que ser tomado, porque é como se fala agora, tem que se jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Mas também o STF também não está jogando dentro das 4 linhas. Eu até fiquei muito feliz essa semana que o Rodrigo Pacheco foi falar com o STF para justamente respeitar os poderes constituídos, sabe? No Brasil está se olhando quem é que manda mais, quem é que decide mais, quem é que... Está muito... Eu não sei se foi Bolsonaro, quem foi, mas os poderes estão em conflito. Isso para o Brasil... Foi Bolsonaro. Mas ele vive coagido 24 horas também, doutora. 24 horas. Quem é que ameaçou com armas? Ele não tem freio, doutor Demerval. De armamento. Ele não pode ser coagido. A pessoa sem freio não pode ser coagida por ninguém. Mas, olha bem, a CPI vai para 90 dias, não descobriu nada dele. Nós já estamos com 170 milhões de vacinados. A CPI, eu não sei, ele deve assistir, não sei. Na TV Pirata. Na TV Senado, direto ao vivo. Eu acho que na TV Pirata, o senhor assiste. Você viu hoje um advogado... Achei interessante, eu não vou falar, eu tenho prerrogativa de não falar, não vou... Eu acho interessante isso. Eles têm prerrogativa de agir na hora que vão ter que dizer o que eles fizeram. Eles têm prerrogativa de não falar, né? Mas o senhor acha bonito a pessoa ir lá e usar o direito de não falar. Mas, doutora Ângela, por que será que falam tanto que é genocida, que é isso, e o povo não larga o Bolsonaro? E o povo anda ao lado dele? Será que é? A imunidade de rebanho sem vacina é genocida.
Não, ele foi relapso. Isso eu também concordo. Quantas pessoas, quem sabe, morreram, né? Ele porque foi não tiveram relapso. vacina. Podia ter sido evitado muitas mortes, eu acredito, eu concordo. Quem provoca morte em massa por uma essa questão é genocida. Essa questão que o doutor Demerval falou, que o povo não larga ele, não larga o Bolsonaro. Eu acho que não é bem assim também, doutor Demerval. A última pesquisa agora, encomendada pelo BTG, e o Bolsonaro está perdendo para perde para Lula, perde para Mário Covas. Mas, doutora Luiz, olha as últimas 4 eleições, qual é a pesquisa que deu certo? Nenhuma. A pesquisa dificilmente erra. Salvo raras exceções, eu acho que não. Na verdade, os Bolsonaro têm aquela militância xiita, assim como o PT tem os eleitores xiita, ou seja, votam até num poste, se for candidato para a eleição. Mas não são do mal, né, doutora Luísio? Eu acho que o senhor fala isso, xiita, quem sabe talibã, né? Que infelizmente está lá tomando conta do Paquistão, mais uma vez, do Afeganistão. Né? Mas, assim, o povo da esquerda não é um povo que instiga a violência. Não podemos falar assim também, não. Não, mas não é que fica fazendo vídeos, né, contra determinada pessoa, determinado poder. Não é assim, gente. Alguém tem que parar esse povo. Roberto Jefferson, Bob Jeff, né? Bob Jeff, até parece nome de bandido de filme americano, né? Alguém tem que parar. E quem é que pode parar? O Supremo. Dentro da Constituição, dentro da lei, doutor Demerval. Porque até agora nada foi feito dentro da lei. Isso que se diz que o Supremo arbitrariamente mandou prender, fez isso, fez aquilo, está dentro da Constituição, está dentro da lei, está dentro dos princípios constitucionais. Não se pode divulgar vídeos propagando ele extrapolou. Incentivando agressão aos ministros. Isso é grave. Não se pode propagar, né, coisas contra a democracia. Isso é grave. Eu sei, doutora. É muito grave. Mas daí... E não é da boca para fora. Não se pode ser ingênuo a ponto de pensar que um político do calibre do Roberto Jefferson fala da boca para fora. É ingênuo, é irreverente, falou o que deu na telha. Não. Ele é uma pessoa perigosa, que, como bem o doutor Aloysio falou, já nem deveria de constar nos quadros políticos desse país. Ele já devia de estar preso há muito tempo, como já foi, mas não deveria ter saído com os direitos políticos de novo. Né? Eu entendo. Então, é isso que se dá. É justamente por isso que o pedido de impeachment do Bolsonaro em relação aos ministros é totalmente descabido. Eles agiram totalmente dentro das regras da Constituição. Não cabe o impeachment deles. O Bolsonaro não cabe a aplicação do artigo 142 para a intervenção militar. Também não ele cria discórdia entre os poderes, entre os partidos. Aonde quer que esse homem esteja, tem discórdia, tem violência. Vocês não acham que o próprio partido dele já... baixa a guarda, não é assim também. Vamos respeitar os outros poderes. Agora, quem é que é mais nocivo à sociedade? É ele ou Doutor Demerval está sem áudio. Voltou. Eu acho que realmente ele extrapolou, mas o partido dele, os partidos que apoiam o governo, chamam ele, não é assim, vamos jogar... Mas ele é o presidente do próprio partido. Ele é o presidente do próprio partido. Às vezes, nem em briga de casal, a gente consegue fazer essa mediação, doutor Demerval. Tem gente que não aceita. De casal da família, a gente não consegue. Que dirá, quem é que ia dizer para o Roberto Jefferson parar de fazer aqueles vídeos? Só quem poderia parar, e que foi exemplar, né? Eu quero ver se vão continuar fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de afronta à democracia. O cantor Sérgio Reis, que eu nem lembrava mais que aquela pessoa existia,
né? Diz que está deprimido, está arrependido, depois de tanta besteira que fez, besteira para não dizer outra coisa, né? Então, assim, tá todo mundo parece que meio doido, todo mundo acha que pode gravar um vídeo e dizer a besteira que quiser dizer e jogar para as pessoas. Vamos nos respeitar, não vamos dar aval, né, para quem dá aval, para esse tipo de comportamento, porque isso é errado. Por mais inconformado que algumas pessoas estejam contra as críticas contra o Bolsonaro, contra a ação do Supremo, tem que botar a mão na cabeça e pensar que isso é muito grave o que essas pessoas estão fazendo. Essa coisa, viu, doutor Luiz, de o Bolsonaro pedir impeachment de Barroso, de coisa, aquilo ali é para tentar revidar ele. Ele está acuado. É claro que também não vai prosperar. O Pacheco, o presidente do Congresso, do Senado, não vai concordar, é claro, porque ele joga nas patrulhas. Mas é um tipo de um modo de revidar, de rebater, de se defender. Olha, doutor Demerval, que Deus me poupe e segure a minha língua, porque quando o senhor falou acuado, me veio uma coisa na cabeça, mas eu não vou dizer. Doutor Ângela, ele fica... Mas o Bolsonaro merecia. O Senado Federal não vai cair nessa claro, e nem deve, né, gente? Bolsonaro. E não devemos, né? Já adiou a sabatina do indicado dele ao STF, como forma de retaliação a esse pedido feito pelo Bolsonaro. E é capaz de não ser aprovado, né? Eles não têm prazo para aplicar a sabatina no André Junqueira. Eu acho que é André Junqueira o nome. Então, o Senado o Alcolumbre, que é da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já diz que talvez em novembro seja feita a sabatina. Quanto ao Aras, o Aras vai ser aprovado agora em seguida, talvez esse mês ainda. Mas o indicado ao STF, como forma de retaliação do Senado, ele vai ficar para novembro para a indicação dele para ver se vai ser aprovado. Há indícios que talvez nem seja aprovado pelo STF, tendo em vista as manifestações anteriores dele contra o STF, a favor da abertura das igrejas em época de pandemia. Então, provavelmente o nome dele também não seja aceito pelo Senado Federal. Talvez na votação, que é secreta, se não me engano, ele não seja indicado ao STF. Porque vai votar o Bolsonaro numa saia justa, porque os dois candidatos, um já estando indicado à PGR e o outro correndo o risco de não ser aprovado pelo Senado, e vai ter que achar uma terceira via para a indicação dele. Eu acho meio difícil. Na história do Brasil, acho que eu não lembro de nenhum indicado que não tenha sido aprovado. Ali funciona muito... Mas hoje está muito... Estão atípicos, né? Mas tempos difíceis e tempos atípicos, tudo é possível. Mas vamos deixar a doutora Márcia... Isso, nós estamos monopolizando aí o debate. A doutora Márcia hoje está quieta. Eu aprendo muito com vocês, gente. Assim, uma coisa que eu gostaria de dizer que são muitas emoções, né, gente, parafraseando Roberto Carlos, porque o Brasil realmente não é para amadores, né, efetivamente, principalmente de 2016 para cá. Mas, assim, o doutor Demerval, primeiro gostaria de dizer, né, que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito pelo doutor Fernando, pela doutora Ângela, né, endosso, né, tudo que eles disseram. E em relação às observações feitas pelo doutor Demerval, eu gostaria de fazer alguns contrapontos. O doutor Demerval fez a seguinte colocação, né? Que o Roberto Jefferson ele não apresentava um risco à sociedade. Alto lá, doutor Demerval, como ele não apresentava um risco à sociedade? Pode incitar, né? Uma pessoa que incita a violência, que ensina como matar policiais, inclusive, não é? Sabendo-se que policiais são aliados desse governo miliciano. Né? Aí, assim, o doutor Demerval também falou assim, quando falha, né, um dos poderes, né, que estão todos desorganizados e tal, né, que eles não estão em consonância, para isso existe a nossa Constituição. Né? Nós não temos um poder moderador. Então, isso não existe aqui. Então, assim, porque estão dissonantes, né, os pensamentos dos poderes. São independentes. E o problema é que o Poder Executivo ele está vivendo um momento simplesmente lamentável, vergonhoso, né, estupefaciente.
E daí, assim, ó, daí o doutor Ademir fala assim, porque é o STF que está fazendo tudo, porque não sei quem. Acontece, doutor Demerval, que no meu entendimento, né, nós estamos nesse momento da sociedade, da situação, né, de toda a situação do Brasil, né, em relação aos poderes, né, que assim realmente existe uma dissonância muito grande, porque o Poder Executivo tem interesse em colocar um retrocesso em andamento, né, pensamentos assim, que querem voltar à década de 20, 30, 40 ou 50. E daí, assim, quem é que organiza os poderes? É a Constituição. Quem é o guardião da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Então, felizmente, o STF está, né, atuando para que menos gente tenha morrido em relação a essa pandemia, né, global que existe, né? Porque, do contrário, se o Barroso, que não é da minha enfermaria, não tivesse terminado, né, a abertura da CPI, eu acho muito pouco provável que tivessem sido compradas essas vacinas, né? Que hoje, né, muita gente já conseguiu se vacinar, mas antes da CPI, era um Deus nos acuda, falava em vacina, vou comprar onde? Só se for na casa da tua mãe. Se alguém quiser vender vacina, então vem. Quem é que quer vender? Não são eles? Então venham para vender aqui no Brasil. Assim, aquela pessoa destemperada, doente, neurótica, psicótica, que é aquela mente doentia, megalômana, que é o atual mandatário genocida, o qual eu me recuso a dizer o nome. E daí, assim, por que essas coisas como o Roberto Jefferson, né, essas coisas que o Roberto Jefferson fez, tendem a acontecer? Porque os bolsonaristas apoiam esse tipo de coisa. Se o doutor Demerval percebeu que existia determinada razão e sentido no vídeo do Roberto Jefferson, que é um homem, né, que tem cursos superiores, não apenas um homem que conhece boa parte do mundo, né, um homem inteligente, um homem de muitas luzes, não é uma pessoa de poucas luzes, de pouco verniz. Se ele ainda consegue justificar atitudes do genocida e atitudes de uma criatura como o Roberto Jefferson, então o que deixa para a população, né? Aí, assim, porque existe muita dificuldade entre os poderes. O Braga Neto, por exemplo, ele ameaça a democracia, ele instiga uma ruptura democrática, ele é chamado na Câmara de Deputados, né, para se manifestar, ele chega com uma arrogância absurda, né? Ele responde os questionamentos dos deputados de uma forma extremamente grosseira e arrogante, pedante até, eu diria, e foi questionado, inclusive, em relação aos valores que eles recebem, mais de 100 mil reais, tanto ele quanto o general Heleno, toda essa gentalha que compõe esse governo, né, esse desgoverno genocida. Né? Então, daí, assim, mas acontece, né, que, coitado, ele está acuado. No final de semana, o genocida ele ameaçou novamente com o impeachment os ministros do STF. Né? O Barroso, por quê? Porque é do Tribunal Superior Eleitoral e sempre, né, colocou que as urnas eletrônicas eram, sim, confiáveis. O Alexandre de Moraes, né, que eu também não, nenhum dos dois é da minha enfermaria. Também, por quê? Porque o Alexandre de Moraes ele já mandou prender aquele Daniel alguma coisa, aquele outro lá que falava, inclusive, que sabia onde morava o Alexandre de Moraes, né? E assim todos os ministros e que eles estavam sendo observados. Alto lá, se isso não é uma ameaça, eu não sei do que se trata. O Roberto Jefferson fez a mesma coisa de ensinar as pessoas a usarem armas. Daí, como é que o Roberto Jefferson, como é que o Alexandre de Moraes faz uma coisa dessas? Ele tem essa prerrogativa porque a PGR é comprada pelo genocida e simplesmente faz olhos assim moucos, né? Ouvidos moucos. Ele não enxerga nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não se manifesta. E em relação a muitas coisas, né, que foram dadas vistas ao MP, o MP não se manifestou porque eles achavam que era para deixar assim, tanto que eles só iam se manifestar em relação o fato de não ter sido compradas vacinas depois da CPI
sendo que a Rosa Weber que desautorizou, disse que a PGR não é uma mera espectadora, não é? Hoje, 29 procuradores entraram, né, com um pedido de representação contra o genocida, né, porque ele continua tentando uma ruptura democrática. É uma coisa simplesmente lamentável, como diria o doutor Demerval. O Braga Neto, extremamente arrogante, o general Heleno fala que o artigo 142, que autorizaria uma intervenção militar, ele pode ser interpretado pelas Forças Armadas, né, a partir do momento que as Forças Armadas entenderem, né, que existe a necessidade de uma intervenção, ou seja, as Forças Armadas têm o poder discricionário. Eles vão interpretar da forma que eles acharem justa, e eles podem sim, por exemplo, se não for um voto, né, um voto auditável, que é auditado na nossa urna eletrônica. Né? Então, era isso que eu gostaria de dizer. O doutor Demerval tem usado muito uma expressão que o genocida gosta muito, que é jogar nas 4 linhas, né? Só que eu acho que o genocida ele não permanece jamais nas 4 linhas. Eles dizem que os ministros do STF estão esticando a corda. Porém, no meu entendimento, quem já extrapolou, né, totalmente esse desgoverno, a pessoa que está à frente desse desgoverno, esse psicopata, doente, genocida, e mais as pessoas que compõem o governo dele. E nós sabemos que tudo isso começou, desculpe, doutor Aloysio, mas foi depois da Lava Jato, quando se demonizou o político e colocaram esse louco no governo. Era isso que eu tinha para dizer para começar. Muito obrigada. Agora eu vou perguntar para a bancada, vocês acham que a iniciativa do pedido de prisão do Roberto Jefferson partiu realmente da Polícia Federal? Eu acho que não. Eu acho que deram áreas de legalidade, né, doutor? Exatamente isso. Exatamente isso. Não, a Polícia Federal não ia ter essa petulância, né, até porque a Polícia Federal é subordinada Eu diria que ao Bolsonaro. Sim, doutor Aloysio. O senhor viu o que ele disse no vídeo? Né? Quando chegarem aqueles armados, vocês sabem quem são. Ou seja, ele estava instigando contra a própria polícia, porque eles queriam invadir o STF. Por que o senhor acha que a polícia não teria, então, essa iniciativa? Isso aí não teria, porque ali foi uma jogadinha ensaiada. Como havia na Lava Jato. Ministério Público conversa com o juiz. Ali o Alexandre de Moraes pediu para a Polícia Federal, pede a prisão, que é o decreto. Pede a prisão, que é o decreto. Eu já tive audiência. Igual o Moro, então, doutora Luiz. Eu já tive audiência. Não é igual o Moro, doutora Márcia. Isso aí, existe no judiciário todo. Eu já tive audiência que o doutor, nunca vou me esquecer o juiz, doutor Edmundo, chegou e o promotor, doutor, pede a prisão do réu, que é o decreto. Pede a prisão. Isso aí acontece, não adianta. Faz casadinha. Faz parte. Isso não havia na Lava Jato, se é que havia. Mas doutor Aloysio, eu concordo, eu acho que o senhor está certo, mas eu gostaria de fazer uma simples, um contraponto em relação a isso, porque eu acho que não é exatamente como vocês estão colocando. Porque, por exemplo, como havia na Lava Jato, perfeito, isso acontecia na Lava Jato, mas fizeram isso contra o presidente Lula sem ter prova alguma. O senhor não acha que está mais do que provado que o Roberto Jefferson... Não, na visão da esquerda toda. Só na direita a prova era robusta. Então o senhor concorda com as colocações do Roberto Jefferson, de ele colocar um vídeo instigando, né, o bolsonarismo? Não bota palavras na minha boca. Como dizia não, eu estou lhe perguntando. Eu estou lhe perguntando se o senhor concorda, né, de ele simplesmente gravar um vídeo, né, e colocar isso na internet... E simplesmente assim, instigar as pessoas... Claro que não. Né, eu sou uma pessoa ordeira que gosta de cumprir as leis. Eu gosto de andar sempre dentro da linha. Eu sei. Não como os petistas do governo, na época do governo Lula, que não andaram na linha. Como não andaram na linha? Primeiro, não somos trens. Doutora Márcia, se lambuzaram no dinheiro público. Que dinheiro público, doutora Luiz? A população nunca foi tão feliz na vida. Vamos fazer de conta. Vou fazer de conta que eu acredito. Me engana que eu gosto. O senhor nunca precisou do governo popular. Me engana mas que eu gosto. Como o assunto está, né? A união entre os poderes, essa semana teve
uma reunião do Rodrigo Pacheco com o Fux. Eu acho que vai voltar a harmonia entre os poderes, para o Brasil andar, para as reformas andarem, para a população ser vacinada. Olha, se o genocida for interditado, eu acredito. Eu admiro o seu otimismo. Doutora, mas a gente tem que ser otimista, né? Esse é o Brasil que a gente vive. Tem que ser otimista, mas com os pés no chão. O doutor Demerval justifica, doutora Ângela, até o Roberto Jefferson, ele justificou, até o não, aquele, eu não estou defendendo André, o Roberto Jefferson. Alguma coisa, mas, Daniel gente, Oliveira, Silveira, mas a OAB, você sabe que eu pertenço a duas seccionais, né? Da OAB e do CRF. Eu sempre alego que a OAB é super unida. É muito unida. É assim, as nossas prerrogativas são respeitadas. Então, eu entendi que a OAB se silenciou com o Roberto Jefferson. Poderia ter chamado... A questão aqui é política, doutor. A questão aqui é política, não. O ato ele praticado como advogado. Ele é deputado. Não, e na verdade também, o doutor Demerval, ele não estava no exercício da profissão. Não. Exatamente, totalmente diferente. Bom. Tudo bem, exatamente. Tem que contar, doutor Demerval, que durante a Lava Jato, as prerrogativas dos advogados também não eram respeitadas. Não, na Lava Jato eram respeitadas, sim, senhora. Não eram, não, doutora Luísa. Não eram mesmo. O Sérgio Moro... Tanto que até advogados sendo grampeados, doutora Luísa. O Sérgio Moro, advogados grampeados na condução do processo, ele tinha uma paciência de Jó com os advogados do Lula. Ele tinha paciência com o Ministério Público, porque eles estavam juntos. A quadrilha estava formada. Eu assisti várias audiências, doutora Márcia, e eu até dizia, eu não sei como o Sérgio Moro tem um saco tão grande para aturar a perturbação desses advogados querendo tumultuar a audiência. Sabe o que o senhor chama de perturbação? O que o senhor chama de perturbação, eu chamo de prerrogativa da defesa. De questionar. Normalmente, os questionamentos... A defesa tem limite. Chicana é uma coisa. Não precisávamos disso, doutora Luísa. O Supremo lhe mostrou que não precisávamos. Isso. O Supremo mostrou lá o seu boca mole, lá o Gilmar Mendes. Daqui a pouco eu vou me prender também. Não fala de ministro, que você pode ser preso, doutora Luísa. Não, eu estou chamando de boca mole, aí não estou ofendendo. Não, ele não está ameaçando de morte. Quem costuma usar a Lei de Segurança Nacional é o genocida e o seu ministro. Que não pode ser criticado o presidente, que já a Lei de Segurança Nacional é invocada. Não, mas se continuar, se o Bolsonaro e os seguidores dele continuarem desse jeito, vai ter mais prisão. Essa semana eu vi algum comentário que prendeu Silas Malafaia e aquele senador Magno Malta. Será que podem? Pode. Saiu da linha, tem que prender, doutor. É a única forma que tem de... Magno Malta nem é mais senador, né, doutor? Ele é um senador. Ele não é, exatamente. Porque Gente, eu não sou punitivista, vocês sabem disso, eu não sou punitivista, mas a gente está vendo uma ameaça de ruptura democrática. Isso aí tem que começar por aí, parar por aí. E uma outra coisa é o seguinte, eu tenho observado que, na verdade, o objetivo do Bolsonaro é provocar uma ruptura. E aí dá uma ditadura civil. Só que eu acho que ele não tem o apoio das Forças Armadas para isso. Eu acho que as Forças Armadas, apesar de se mostrarem fiéis a ele, não vão chegar tanto. Né? Até porque se tivesse um golpe militar, não seria o Bolsonaro o presidente. Seria alguém mais capacitado do Exército, não seria o Bolsonaro. Até não tem mais espaço para ditadura. A ordem de um capitão. Ele seria destituído, caso houvesse... O problema seria sustentar um golpe militar, principalmente com os armamentos, já estão falando que nós vimos naquele dia que foi lamentável, vergonhoso. Já estão falando entre ele e o vice, né? Mourão, né? E, doutora Luísa, eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive eu lembrei do senhor, o Bem-vindo Sequeira estava dizendo o seguinte, não é? Que as pessoas querem privatizar os Correios. Se para entregar uma carta para o genocida foi preciso, né, toda aquela quantia, né, de tanques militares nos fazendo passar uma vergonha mundial, o senhor imagina se privatiza mesmo os Correios para entregar uma simples carta, né, todo um arsenal que tem que ser, então, né, movimentado. Então, a doutora acha que não tem que privatizar o Correio. Eu estou claro que não. Eu estou recebendo a minha correspondência com 60 dias de atraso.
Não, eu 60 recebi dias. antes de março. Olha, doutora Luísa, se for Eu recebi antes de todas março. as minhas são todas digitais. Doutora Márcia, Não, é o futuro, né? Correio é um cabide de emprego. O tal de Correio, esse aí, Não. é que o Lula entregou pro Jefferson Doutora na época do Luísa, mensalão. eu estava ouvindo, pouco antes da gente começar aqui, né, o nosso programa, eu estava ouvindo, assim, ó, que muitas cidades pequenas já não têm mais agência bancária, porque o Banco do Brasil e a Caixa Federal, que fecharam as suas portas nas agências menores, as cidades estão desassistidas, elas não têm mais agência bancária, e o senhor sabe como é, né? Nós utilizamos os aplicativos e coisas do gênero, mas a gente tem que ver também que até o serviço de internet no interior, ele não é qualificado como o nosso. Isso. E, obviamente, que bancos privados não querem ir para cidades menores. Então, o desmonte, ele é estruturado nesse desgoverno. Então, vamos manter Correio, vamos manter os bancos públicos, vamos estatizar tudo. Aí o PT vai se lambuzar bastante no dinheiro de novo. Vamos voltar à antiga CRT. Quanto mais uma empresa pública, para o PT, melhor. É mais um indicado para atuar naquele órgão. E quanto mais... Economia mista. Por isso que o PT gosta de estatizar tudo. Ou seja, tudo estatizado. Para eles, não tinha que ter nada privado. Tudo público. Eu vou lhe explicar por que o PT gosta de estatizar, doutora Luísa. Até os táxis lá são... Sabe por que o PT gosta de estatizar? Porque o PT é a favor da população que precisa de um Estado grande. Isso, vocês da direita... E ali já sai a propina também, né? Não, ali já sai a propina. Vocês da direita, doutora Luísa. Aí já sai os... A propina pode sair da empresa privada. Verdade. Veja bem, a extrema-direita está no poder, o senhor não está vendo aí, né, o festival de propinas, olha a Covaxin, né, embora o doutor Demerval não tenha percebido. Isso aí justifica. Isso aí, então, justifica o roubo do PT. Não, eu não estou dizendo que o PT roubou, isso quem está dizendo é o senhor. Doutora Luísio. A senhora acha que o PT... Não, a senhora acha... Não, só um pouquinho. A senhora acha que o PT não surrupiou nem um centavo? Para mim, não. O senhor provou isso? Eu não vou dar uma gargalhada aqui, porque vai ficar muito chato o programa. Tá, mas então, não dê, doutora Luiz, porque depois vai ficar chato para o senhor. Doutor Demerval, ele não surrupiou nem um centavo? Não, não acredita nisso, doutor Demerval? Não, não posso, eu não vou conflitar com minhas três colegas, né, doutora corrupção no governo do Bolsonaro. Olha, eu não acredito. Eu não estou acreditando, não acredito no que eu estou vendo. Doutora Luísa, o senhor está vendo um governo de extrema... Um desgoverno de extrema-direita no poder. Um desgoverno... Ele não inventou, mas ele gostou. O senhor é aquela história assim, ó, o PT, ele era sempre pelado, nunca tinha dinheiro. Aí ele teve dinheiro e gostou. Vamos deixar no vácuo as opiniões. Eu queria que o doutor Demerval nos dissesse doutora Ângela. A doutora Ângela conhece bem essa frase aí. Eu tive dinheiro e gostei. Doutora Luiz, nós vamos falar paralelamente. Mas não é de minha autoria. Nós conversamos aqui. Não é de minha autoria. O genocida, doutora Ângela, ele gastou entre janeiro e fevereiro 5 milhões no cartão corporativo. No que foi gasto, não se sabe porque ele botou sigilo, porque tudo tem sigilo. Tudo bem, doutora Márcia. E o cartão corporativo o senhor disse que na época do governo popular, tudo era transparente. O senhor disse que eu conheço essa frase, eu tive dinheiro e gostei, mas ela dita assim, fica fora de contexto. Né? Não é de minha autoria essa frase. O PT nunca tinha faria qualquer coisa para continuar nunca tinha roubado, porque ele nunca tinha chegado ao poder. Quando ele chegou, ele teve o dinheiro e gostou. E aí distribuiu para todo mundo. Mas o senhor não tinha ninguém pobre. Distribuiu para a população, tirou as pessoas da linha da miséria. Ele sabe. Não, que foi um governo bastante Roberto social. Jefferson. Foi bastante social. Bolsa Família, levou água, cisternas para o Nordeste. Isso é coisa de governo populista. Governo populista. Se atender à população, olhar para a população mais desfavorecida, que é ser populista,
Né? Esse é o seu entendimento. Por que ele não procurou dar emprego para essas pessoas? Para o senhor não existe gente que passe fome, que tenha privação de um monte de coisas. Aqueles que não querem trabalhar, que não tem uma vida digna. Trabalhar não sabe. Eu acho que o doutor Demerval também vive num país, num lugar que a diferença social não existe, que as pessoas não estão passando fome, não são privadas de educação, de alimentação. Só pode ser para querer achar que um governo desses é bom. Eu entendo, doutora Ângela, que os governos têm que ajudar a população mais pobre, mais desfavorecida, sim. Tem gente que precisa do apoio estatal. Agora, o que o doutor Luiz falou, eu também concordo. Dar um Bolsa Família é bem bom, mas gerar emprego, levar indústria, levar empresa. Sabe o que eu acho? Que às vezes esse programa e outros afim, o problema é que tem gente safada que não precisa e recebe o auxílio da pandemia. Os generais recebendo. Isso é verdade. Recebendo. Militares recebendo, pessoas que não precisavam estavam recebendo, pessoas que viajavam para a Europa, que tinham casa própria, estavam lá recebendo. Então, é isso assim, que tem essa maracutaia pessoal de cada ser humano, de ir lá fazer um cadastro mentiroso para poder receber um auxílio que é destinado à pessoa que está desempregada, à pessoa que precisa comprar comida para a sua família. É isso que me anoja, às vezes, no Brasil. Assim, não é às vezes, me anoja sempre, né? Ver as pessoas tendo esse tipo de comportamento. Porque a população fala do governo, mas muitas vezes é a primeira a querer levar vantagem, né? É o famoso jeitinho brasileiro que... Então, não é a população, doutor Demerval. Não, geral não, né? Claro. É claro ela que está não. composta por desempregados e desalentados, porque o desalentado ele já nem procura mais emprego. Mas tudo isso foi muito bem urdido, porque a gente observa assim, a mudança, né, nas leis trabalhistas, as mudanças na Previdência, o golpe de 2016 que propiciou tudo isso, e daí depois o que acontece? Hoje uma pessoa aluga uma bicicleta lá do Itaú e acha que virou um empreendedor porque está entregando lanche. Esse é o grande problema, é a precarização. Então, tudo isso fazia parte para a pessoa se sentir empresária. E daí uma coisa que eu acho muito interessante as pessoas não enxergarem, né? As coisas que acontecem nesse governo, as pessoas fecham os olhos para as rachadinhas, fecham os olhos para os 89 mil na conta da Micheque. Né? Foi arquivado já. Porque esse governo é para o cidadão de bem. Esse governo desse genocida e do Sérgio Moro é para o cidadão de bens, não de bem. Mas ele está dando auxílio emergencial para o pobre, né? Porque o genocida disse na campanha, quem gosta de pobre é o PT. E ele tinha razão, porque ele odeia o pobre. Agora, o doutor Demerval falou há poucos dias assim, mas ele ainda vai, agora o Bolsa Família vai aumentar, e o 13º do Bolsa Família... Ele pode aumentar em R$100 o Bolsa Família, mas o número de pessoas que vai receber diminuiu assim, exponencialmente. Então, gente, eu não sei, eu acho que o desespero do Geno é pelo fato das pesquisas encomendadas, inclusive pelo empresariado, colocar o presidente Lula, em muitos momentos, até ganhando já em primeiro turno. Então, isso está simplesmente enlouquecendo essa criatura. Então, ele não acredita na urna eletrônica, ele ameaça com ruptura democrática. Então, gente, assim, nós estamos, né, num momento realmente muito difícil. Mas o Brasil está bastante politizado, não acredita mais em lá no interior, talvez, nessas pesquisas, não acredito mais. Luiz Fernando, tá muito quieto, doutor Luiz Fernando. Dá um espetáculo aí, Não, é que eu vejo muitos ataques ao PT, pelo menos de sua parte, quando se vivia num país onde o pobre era valorizado. São ataques moderados, né? Não imoderados como o Roberto Jefferson. O senhor acha que é moderado chamar de ladrões, doutora Luísa?
O senhor acha que é moderado chamar os petistas de ladrões? E eu digo isso, e se for processado criminalmente, eu vou arguir o que se chama exceção da verdade. Ele continua dizendo. Vai morrer dizendo. A exceção da verdade significa provar o que está se dizendo. E vou lá no processo do Lula, xeroquei um monte de prova lá, ó. Está feito a prova. Que prova que você não vai xerocar, doutora Luísa, você não vai pegar a prisão perpétua. Prova invisível, doutora. Pegar lá o laudo Márcia, pericial da Luísa, polícia lá no sítiozinho lá de Atibaia, onde tinha os pedalinhos, as cachaçinhas do Lula lá na adega. Doutora Luísa, eu vou fazer um silêncio eloquente para não falar em assuntos pessoais. Mas continua, doutor Luiz Fernando. Fala mais alguma coisa aí, tá muito... É que seus ataques são moderados. A doutora Márcia fala em silêncio eloquente, o senhor é que fica no silêncio. Não, é que eu estava falando que suas críticas ao PT são moderadas, mas são persistentes. A cada programa elas se renovam. Então, a gente já fica praticamente sem argumento para não ser repetitivo sempre. Para dizer que foi o melhor presidente que esse país já teve, que a economia andava, éramos a 6ª economia do mundo, a diferença entre as classes sociais diminuíram, o pobre pôde viajar, o filho do pedreiro pôde se tornar médico, agora, o que se forma engenheiro agora, médico, advogado, se tornou Uber. Então, absorver a diferença que faz o governo popular. Doutor Luiz Fernando, inclusive, o ministro da Educação diz que a faculdade tem que ser para poucos. A faculdade é para poucos. Gente. Doutor Luiz Fernando, o senhor está dizendo que o governo do PT foi muito bom. Como é que explica, então, esse índice de rejeição de 45% que as pesquisas... Isso aí é tudo apoiado pela mídia, apoiado pelos Estados Unidos, pela Lava Jato, que foi se instruir nos Estados Unidos a como se derruba um governo popular, tanto é que lá eles elegeram Trump da vida e aqui elegeram Bolsonaro da vida. Ou seja, o pobre não pode nunca alçar voos maiores, o pobre não pode ter mais direitos, o pobre não pode ter uma condição melhor de vida, porque o rico se acha ameaçado por isso. Acha que o pobre vai atingir o mesmo nível que ele, não vai poder estudar em escolas particulares, universidades particulares, o que vai tirar a vaga dos filhos dos ricos. Ou seja, a Casa Grande acha que o pobre tem que ficar lá embaixo. A pirâmide social não pode nunca ser modificada. A pirâmide social tem que ter sempre os poderosos, os mesmos de sempre, os banqueiros, os grandes industriários, os grandes amigos do presidente, os deputados, senadores que têm seus currais eleitorais, têm que continuar sempre mandando nesse país, em detrimento da classe operária, em detrimento das classes menos favorecidas. Olha o que se faz na Previdência Social, pessoas que eram aposentadas com um salário mínimo, após 10 anos estão sendo revisados a retirar os direitos. Eu tenho um amigo e cliente que ele perdeu uma perna, ele recebia um benefício, fizeram a revisão e disseram que ele podia atuar ainda na área da construção civil. Isso é um absurdo que se faz nesse país. Esse o jeito que se trata o pobre nesse país é caso de polícia. O doutor Luiz Fernando, o PT de pobre não tem nada. A pobreza é aquela massa de manobra que o PT, através das suas elites... Somos nós, a massa de manobra. Gosta de massa de manobra que entrava na faculdade, a massa de manobra que tinha acesso ao crédito, tinha acesso à escola privada, à escola pública e privada, que tinha acesso aos aeroportos do país, que podiam viajar, que podiam se vestir melhor, que podiam comer melhor, porque o alimento nunca foi tão barato como no governo popular. Porque agora, os governos anteriores... Ou seja, o pobre perdeu o dia de comer arroz com feijão atualmente. Isso não foi obra do PT, não. A gasolina não era cara. Não foi obra do PT. Isso veio... agora tem que usar fogão a lenha em pleno verão. Da situação anterior. Essa melhora na vida foi obra do PT. O PT agora quer ser o pai de todos. O PT que acabou com a inflação também, né? Foi, não foi? Foi, né? O PT pegou um país que devia... Viu, doutor? Já estão se carburando de pai de... O PT estava emprestando dinheiro, o PT não, o governo do PT estava emprestando dinheiro para o FMI. Teve gente que nunca ganhou tanto dinheiro na vida
quanto na época do governo do PT. E hoje estufa o peito e enche a boca para falar mal do PT. Eu acho isso tão quem são essas pessoas? Quem são essas tão pessoas? incoerente. Quem são essas pessoas? Conheço vários. Eu não conheço nenhum. Eu conheço. Um amigo comum. Ontem veio na farmácia vários que ganharam dinheiro, muito dinheiro no governo do PT. Ontem veio na farmácia um cliente amigo meu, e ele é petista doente. Daí ele conversando, ele tem um açougue, é até um empresário. Petista sadio. Ele dizendo que no tempo do Lula ele ganhou muito dinheiro trabalhando honestamente. E que agora vende a carne com a margem reduzida. Ele só, eu vou dizer, eu trabalhei, eu não vivi de governo, mas o regime do Lula, eu consegui me aprumar, comprar minha casa. Então, tem pessoas, sim. O governo... Tem muitas. Mas foi a ação do Lula que fez tudo isso. Não foi o governo que ele recebeu azeitado. Não, a única pessoa. As gestões anteriores. 12 anos de governo do PT. Deixaram o país numa situação O senhor acha que 14 anos o país sobreviveu do que o Fernando Henrique deixou? Eu, por exemplo, a minha filha se formou na faculdade pelas cotas do Lula. Eu sou eternamente grato isso aí, sabe? Mas queria fechar a faculdade federal, a Universidade Federal. E o senhor deixou, só tem maconheiro na Federal, doutora Demerval. Lembra, doutora Márcia, da campanha dele para privatizar a Universidade Federal? A direita da bancada falou em privatizar. Porque lá, doutoras, lá é uma, assim, ó, para fumar em maconha, tá desfocado. A sua filha fumava maconha lá? Na Federal, mas ela não digo, tem exceções a tudo, né? E também nem posso provar, né, doutora? Mas eu nem posso provar. Doutor Demerval, eu me formei pela PUC. E lá na PUC também tinha locais que tinha pessoas que fumavam. Exatamente. Eu me formei na RIC, também tinha que fumava a gente fuma se quiser, né? Ninguém força ninguém, mas eu digo assim, ó, eu não sou contra as universidades, eu acho válido. Agora, o que eu penso? O governo poderia, isso aí uma vez foi falado sobre isso aí, ele tem, em vez de não pagar numa Ubra, pagar particular. Para quê? Porque eles incharam muito a máquina hoje em dia. Você sabe quantos... Mas eu já vi o senhor homenageando seus filhos porque entraram na Federal. Claro, porque... Bem lembrado, doutora Márcia. Mas sabe por quê, doutora Márcia? Um bom investimento dando retorno. Essa resposta. Infelizmente, está chegando o final tá chegando o final do nosso programa. Nós temos 5 minutos para encerrar, 1 minuto para cada um fazer as suas manifestações e o seu apelo final. Eu quero parabenizar, depois que eu falei, né? Eu quero parabenizar os filhos do doutor Demerval que entraram na Universidade Federal. Isso, a gente sabe o quanto é difícil uma vaga. Né? Então, parabéns a vocês, crianças. Obrigado. Estou assistindo o programa. Eu gostaria de 2 atitudes nessa semana da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Primeiramente, do Senado Federal, que não aceitasse nenhum tipo de denúncia contra ministros do STF se não forem baseados em crimes cometidos por eles. Eles não cometeram crime, eles atuaram dentro da regra, dentro das regras do jogo, dentro da constitucionalidade. Então, que o Rodrigo Pacheco tenha a hombridade de não aceitar abrir nenhum tipo de processo de impeachment contra os ministros do STF. Outra coisa, do presidente da Câmara dos Deputados, que ele tenha cabelo no peito, que ele pegue um daqueles mais de 120 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro e abra o processo de impeachment, porque chega de a gente passar vergonha, chega da gente ouvir besteira, chega da gente ouvir piadas homofóbicas, piadas de cunho sexual. Chegou a hora da gente tomar uma atitude nesse país. Esse país não foi feito para criança, foi feito para criança, mas não foi feito para atitudes infantis de um presidente que tem a obrigação de defender o país, de honrar as nossas tradições e tornar um país melhor para todos. Então, eu espero uma atitude digna desses 2 presidentes, dessas 2 casas do Poder Legislativo brasileiro. É isso que eu espero essa semana. E eu quero agradecer a presença de todos, né, por essa oportunidade, e dizer que nós estamos com 170 milhões de irmãos nossos já, com a vacina no braço. A nossa inflação saiu um pouco da meta,
mas ela vai voltar. Assim que a roda da economia voltar, ela vai voltar, e eu estou com muita fé que os três poderes agora vão ter mais harmonia, porque teve essa conversa do Fux com o Pacheco, e que os três poderes, não é só um, o Bolsonaro respeite os outros poderes, o STF respeite o Bolsonaro, o parlamento respeite, que os três poderes, poder judiciário, executivo, se respeite entre si, porque isso é bom para nós, é bom para o Brasil. Obrigado. Bom, e eu gostaria de dizer o seguinte, que, infelizmente, aqui no Brasil, né, o direito do pobre é privilégio e o privilégio do rico é direito. Eu gostaria que isso mudasse, né, e que nós voltássemos a ter dignidade, que nós fôssemos cidadãos novamente né, não cidadãos de segunda classe, mas fôssemos protagonistas com a volta do presidente Lula, e que a gente volte a esperançar. Né? Porque neste momento faltam 500 dias, 3 horas, 58 minutos e 43 segundos para o fim do governo do genocida. Volta, presidente Lula, para que a gente tenha dignidade novamente. E eu, durante esses 500 dias que a doutora Márcia falou, eu vou ficar rezando para que essa vontade, esse desejo não se concretize, porque um novo governo do PT significa que vai quebrar esse nosso país. Significa referendo revogatório, doutora Luísa, significa o retorno das nossas riquezas. Eles já deixaram... Significa universidade para todos. Eles deixaram o nosso país em frangalhos, e se mais uma nova gestão do PT, olha, vamos ter que fugir tudo do Brasil. Quem deixou o país em frangalhos foi a Lava Jato. Só não dá para ir, a Lava Jato, isso. A Lava Jato que prendeu os corruptos, que estava moralizando. A Lava Jato estava moralizando. Não dá para ir aonde, doutora Luísa? Aí, ó, só não dá para ir aonde? Para onde? O que eu digo é o seguinte, para o Afeganistão. Lá eles aceitam brasileiro. Dito isso, pronto. Eu comecei a falar os enxames e o alvoroçário todo. Bem, dito isso, eu agradeço a fiel audiência dos nossos telespectadores e agradecendo aqui a presença de todos no programa de hoje. Me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguardem até o próximo programa.